Tá. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. E pro vídeo de hoje eu só quero falar um outro ponto muito interessante, que é o mundo que você criou para tua história não é tão importante assim. É uma temática um pouco triste, né? Até de se dizer direto, principalmente para muitos escritores de fantasia. Espero que meu áudio não esteja ruim, né? Porque tá chovendo pra caramba e se eu não fizesse esse vídeo na chuva, eu acho que ia demorar muito pra fazer ele em qualquer outro momento, né? Mas o mundo que você criou não é importante. Na verdade, ele pouco importa pra trama narrativa, sabe? E isso é uma problemática enorme para qualquer escritor de fantasia. Qualquer escritor de horror também, qualquer um que tente fazer algo que seja mais mensurado no contexto de um ambiente, necessariamente, do que na trama em si. Eu falo isso porque um dos principais gatilhos que eu leio, né, e que fazem com que as pessoas se desestimulem até essa leitura, é que o escritor, e principalmente o escritor de fantasia, né, ele se apega muito na construção do mundo, né, aquela ideia, aquele famoso conceito de world building, né, ele se apega muito na relação de não, mas o leitor ele tem que entender que, nossa, as armas elas são construídas de tal forma e elas têm determinada classe e cada reino ou cada continente possui determinada ordem com certas regras e a política assim, assim, assado. Isso é muito interessante. Mas para uma trama narrativa, se você não consegue desenvolver uma história de maneira linear, esse mundo ele vai ser chato pra caralho. Desculpa pelo termo, né? Eu falo isso porque a gente se apega muito, a gente consegue ver muito, né? Os escritores que fazem esse tipo de trama fazendo primeiras páginas, primeiros parágrafos, né? Os primeiros parágrafos, eles não deveriam ser, mas eles não são tão agravantes. Eles são agravantes de determinada forma, né? Mas tem escritores que fazem páginas de explicação de como funciona o mundo, sabe? Para depois explicar o motivo do personagem dele estar ali, né? E é novamente isso. Como o mundo funciona não importa, né? O que importa é explicar o porquê aquele personagem tá ali, sabe? O seu personagem, o seu protagonista, ele é muito mais interessante para prender o leitor do que o que você construiu de maneira pré-determinada. Ainda que essa construção vai te ajudar muito na narrativa, né? Essa ideia de você ter uma relação de cadenciamento, da explicação do que são as coisas, conseguir explicar os motivos do porquê funciona do jeito que funciona, isso é muito belo, né? Mas se o teu personagem não for cativo no meio da narração, de nada adianta, tá? Eu falo isso porque a primeira coisa que eu explicito, né? Eu já explicitei para algumas pessoas que me solicitaram leitura crítica, né? É que elas sempre vinham com a ideia de que a história delas não era interessante, né? E às vezes eu olhando, né, lendo aquilo dali, eu tinha duas questões para falar para elas. A primeira era que, de fato, não havia
nada de interessante no que ela estava apresentando. E o outro termo era que existia algo de legal, né? Algo de valor ali. Só que ele estava sendo apresentado de maneira incorreta. Basicamente isso. Ao invés de você iniciar a ideia de explicar o porquê o mundo é daquele jeito, né? Você chegar e já demonstrar que o protagonista está no meio de uma luta. O protagonista ele está fugindo de uma dívida de bar. Que o protagonista ele está saindo do funeral de um melhor amigo, né? Que é algo que já faz com que o leitor entenda, nossa, então ele está saindo do funeral, então a gente vai ter uma trama mais pesada. O que é? Vai ser uma ideia de vingança, né? Ou ele está fugindo de uma dívida de bar. A gente vai ter um protagonista que ele é inconsequente, ele é um delinquente, né? Ou ele está numa luta, nossa, ele está tendo uma luta por um ideal, ele está lutando pela própria vida, ele está sendo caçado, ele está caçando, o que está acontecendo ali, né? Isso permeia muito mais o que vai travar a leitura do que necessariamente a ideia de como é que o sistema funciona, né? Eu falo isso porque, mesmo que seja clichê, acredito que muitas pessoas já demonstraram, já apresentaram essa ideia, né? De que você não deve se apegar à construção do mundo. Falo em relação a pessoas que fazem vídeos tentando apresentar técnicas, né? Mesmo que tenha muito conteúdo desse, né? Ainda é muito fácil se pegar nisso. Por quê? Por 2 pontos. A gente vai ter primeiramente o primeiro escritor, né? A gente vai ter, eu acredito que são 3 níveis, né? A gente pode colocar entre básico, intermediário e avançado, né? Mas a gente vai ter o primeiro escritor, que é um escritor amador, e acho necessário que ele passe por isso, né? A ideia mais importante que eu já trouxe para algumas pessoas não é você saber escrever apenas, é você conseguir concluir aquilo que você quer dar de ideia, né? Por quê? Eu conheci variadas pessoas que tinham histórias que para elas eram incríveis e nunca conseguiram terminar o livro, porque a necessidade de uma perfeição na história, de uma exemplaridade acima da sua própria capacidade, né? E a gente tem que reconhecer isso. Como escritores, vocês sempre vão ser ruins. Eu falo ruins não numa ideia de que a escrita é ruim, ou de que eu estou acusando você como um escritor ruim. Não é nada disso. Não estou aqui para fazer uma mensuração de crítica, necessariamente. Mas de que, a partir do momento que você estipula um patamar e estipula referências, você nunca vai ser capaz de chegar naquilo. Porque a partir do momento que você chegar, você para de escrever. A partir do momento que você alcança aquilo que você quer, você não vê mais sentido no que você está fazendo. Então, por isso que o patamar tem que sempre ser fantasioso. Porque a partir do momento que ele deixa de ser fantasioso, a gente para de caçá-lo. Mas isso é papo para outro dia. O que eu estou querendo aqui dizer é que a gente tem 3 níveis, né? A gente tem o primeiro nível, que é aquela pessoa que ela condensa todo o conceito do mundo no início, e aí ela não sabe desenvolver a trama, né? Ela não sabe como fazer você cativar os personagens. Aqui no conceito do mundo, aí ele já perde a leitura, né? Aquilo dali é interessante, pra ele, pra quem escreveu, né? Essa pessoa ela precisa terminar a história, tá?
mas futuramente ela precisa refazer essa história. Ela vai precisar refazer essa história, porque ninguém vai conseguir ler 5, 10, 20 páginas de estruturação de mundo para entender o que um personagem faz e o que ele faz. Ninguém. Ao menos que você já goste do mundo, né? Mas é outro assunto. O segundo, que é onde que tem um arcabouço maior, a gente pensa que talvez a base, né, se tem uma quantidade maior de escritores, mas não. Tô aqui falando por achismo também, né? Mas creio que não. Pelo que eu tenho de experiência, não. A gente tem mais no segundo plano. O segundo plano é o escritor que ele trava a própria narração, a própria narrativa, para explicar o mundo, né? Então, ele engessa propositalmente a própria história para explicar alguma coisa que poderia ser mais fluida, né? Então você tem esse cara que consegue iniciar a trama com alguma ação, com algum movimento, com alguma narração já mais interessante, mas aí quando é para falar de magia, ele para a história para começar a explicar os conceitos da magia dentro da história. Depois ele volta. Aí é para falar de artefatos. Aí ele para começar a explicar sobre os artefatos e depois volta. E aí, quando é algo mais minucioso sobre algum movimento, alguma atribuição mágica, ele explica o que está acontecendo e depois ele volta a narrar. Esse é um erro muito comum para quem está nesse nível intermediário. Eles não veem como problema, né? E até mesmo para quem lê nesse nível intermediário também, né? Também não se enxerga esse problema, porque às vezes o engessamento da narrativa não é tão grande. Às vezes um engessamento de um parágrafo, de 2 parágrafos no máximo, né? Mas aqui eu quero trazer esse ponto. Isso também agride a tua construção narrativa. Ele agride a forma como você está tentando fazer a história. Então, qual que seria o ideal, Lucas? Qual que seria o melhor ponto nisso? É o terceiro ponto, onde que você consegue utilizar de 2 meandros. O primeiro é explicar de maneira fluida, né? De uma maneira em que, durante o que o teu personagem está fazendo, aquilo dali seja construído, né? Então, ao invés de você explicar como ele conjura uma bola de fogo, por exemplo, que é algo bem basal, é você demonstrar quais são os mecanismos. Qualquer narração, ele precisa de um sentimento para fazer aquilo dali, ele precisa de movimento para fazer aquilo dali, ele precisa de um conhecimento para fazer aquilo dali, ele está utilizando dentro de um diálogo contra alguém, ele está utilizando isso dentro de movimentações dinâmicas no parágrafo. O que ele está fazendo para conseguir utilizar o que você quer que o leitor ache incrível, extraordinário, mágico? Ou, o que eu gosto muito, não explicação. É mais ousado, é mais como posso dizer, seria quase antiético, né? Porque é você colocar para o leitor a responsabilidade dele interpretar o que é. Mas é não fazer com que o leitor se sinta burro. Às vezes, na dinâmica da construção da história, você fazer com que ele vá fazer uma bola de fogo e, com determinados movimentos repetitivos durante a trama, o leitor entenda, então ele precisa mover os dedos de determinada forma para conjurar uma bola de fogo, né? Como essa bola de fogo sai, se é por energia, se é por tal coisa e tal. Se é interessante para a trama, aí sim você aplica. Se não é interessante, não precisa explicar.
Não precisa explicar a origem daquilo dali, né? O que é mais importante? O que aquela bola de fogo vai fazer com a história, né? Vai matar um personagem? Vai conseguir fazer com que o protagonista sobreviva? Vai dar uma luz numa missão muito difícil? É isso, né? Até porque todo movimento, todo dizer e toda palavra numa narrativa, ela tem que ter um objetivo. Ela não pode ser um bel prazer de quem escreve. É isso. Eu espero que você tenha gostado. E até a próxima.